A polêmica reforma da Previdência Social na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto José Roberto Ferreira Savoia, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e ex-secretário da Previdência Complementar no governo Fernando Henrique Cardoso. Professor, obrigada por estar conosco no momento em que a reforma da Previdência traz muita ansiedade. Por todas as razões. Primeiro, pelo aspecto político e depois também por uma razão de que qualquer mudança acaba trazendo, que é o temor pelo novo, o que é que vem aí pela frente. Esse projeto do governo Temer já foi muito modificado. Então, eu quero começar ouvindo do senhor. É um projeto que traz avanços para o sistema previdenciário ou é um projeto que é uma ameaça para o futuro dos brasileiros? Bom, boa noite, Maria Lídia, obrigado pelo convite. Essa reforma, você frisou bem, ela veio bastante ampla e com algumas características que deixaram as pessoas perplexas, porque não entenderam bem o sentido e as repercussões. Gradualmente, nas negociações, o governo foi fazendo uma mudança, foi retirando alguns itens até o ponto que ela chegou no essencial. Ela então trata da idade, 62 anos para as mulheres, 65 para os homens. Ela busca criar uma isonomia entre o setor público e o setor privado e ela carrega regras de transição para que essas mudanças aconteçam gradativamente na vida das pessoas. Ninguém vai passar imediatamente para a idade de 62 anos ou de 65. Isso será gradual. E deixou de lado alguns pontos que eram bastante polêmicos, como, por exemplo, a mudança em relação aos trabalhadores da agricultura. Respeitou as regras que hoje nós temos em relação a professores, em relação a militares e profissões de risco. Então, eu diria que nós chegamos num modelo que é um modelo palatável para a sociedade que nós temos. Bom, aí o senhor está falando que é palatável, mas a gente vê que há também quem entenda que não é tão palatável assim. Por exemplo, nessa questão da mudança do limite de idade, de tempo de contribuição para a obtenção do direito de um benefício completo, que isso traz um impedimento para uma grande maioria de brasileiros, principalmente os pobres, que nunca chegarão numa idade mais avançada para conseguir um benefício para o qual terão contribuído. Esse projeto traz essa maldade embutida? Eu diria que não, porque o projeto ele respeita o tempo de contribuição e essas pessoas mais humildes da nossa sociedade, elas acabavam se aposentando muito próxima de 65, 62 anos. Então, em termos práticos, não há uma alteração. E nós conseguimos manter ainda os benefícios atrelados ao salário mínimo, coisas que eram reivindicações importantes das pessoas mais humildes. Então, eu diria que se conseguiu fazer com que pessoas que estão no extrato de renda mais baixo, elas não terão prejuízo. A reforma vai impactar mais as pessoas com elevados salários, as pessoas que têm aposentadorias maiores. Mas essas mudanças, elas serão gradativas, de tal forma que nós vamos conseguir ter um relativo equilíbrio para a sociedade. Agora, o senhor falando em impacto maior e impacto menor, né, em qualquer circunstância a gente indaga, né, a coisa do investigador. Sim. Quem ganha com isso? Uhum. De verdade, quem ganha com isso? É o trabalhador brasileiro ou é o sistema financeiro que, com essa mudança na Previdência Social, poderá ter uma ampliação na venda dos programas de previdência privada, que é alguma coisa rentável e que interessa a quem trabalha com isso? Bom, vamos começar. As pessoas que hoje dependem da Previdência Oficial, elas não terão mudanças importantes no curto prazo das suas condições. As pessoas mais jovens, elas terão de se adaptar a esse aumento da idade, mas terão tempo para fazer isso.
No entanto, essas pessoas também viverão mais tempo e usufruirão dos benefícios previdenciários por períodos mais longos. Então, é natural que haja essa troca, um benefício que se é adquirido com um tempo maior de contribuição, tendo em vista que ele será usufruído por um período maior. Agora, a questão que se coloca sobre o sistema financeiro, ela é um pouco discutível, porque os planos de previdência privados, eles se destinam àquelas pessoas que ganham acima do teto da Previdência. São pessoas que têm renda, acima. Exatamente, pessoas que têm uma renda maior, que conseguem fazer contribuições para ter uma aposentadoria além do teto. Então essas pessoas, elas continuam fazendo seus planos porque elas querem sim ter um benefício mais amplo. Elas se programam para tanto. Agora, existe muita discussão, na minha percepção, de forma errada, de que essa é uma mudança que privilegia essa condição. Eu diria, hoje, a reforma da Previdência, ela traz o que eu chamo de uma segurança institucional para o aposentado. Ela vai permitir que o governo alcance um equilíbrio dentro das suas contas e que os pagamentos da Previdência não sejam interrompidos. Bom, então, para encerrar, professor, essa questão do déficit da Previdência, que é usado como argumento para esse tipo de ameaça de que, a partir de um dado momento, a Previdência está quebrada, não paga mais ninguém. Muito bem. A indagação, esse déficit, ele é tal que justifique uma reforma que atinge, sim, fortemente as pessoas, ou esse déficit previdenciário poderia ser sanado com outros mecanismos, de outra forma, por exemplo, com a cobrança dos tais 500 bilhões que dizem que as empresas sonegam e devem ao sistema previdenciário. Maria Lídia, é muito importante isso que você colocou, porque as discussões sobre impactos de cobrança de dívidas e outros, elas podem sim, elas devem ser feitas, porque elas vão reduzir o déficit, mas elas não têm um efeito duradouro, elas têm um efeito apenas no momento em que eu recebo aquela quantia. Mudanças na administração da Previdência são muito importantes também. O governo racionalizar as suas contas, racionalizar os seus gastos, também trariam importantes economias para o país. O relatório do Banco Mundial há pouco tempo demonstrou isso. Agora, o que nós imaginamos como sendo fundamental é que o governo passe a ter uma relação de comunicação melhor com a sociedade sobre os avanços, uma vez que os recursos foram poupados da Previdência, que eles vão para a saúde, que eles sejam encaminhados para a educação, para que as pessoas se sintam recompensadas pelo esforço que fizeram. Esforço quer dizer, e efetivamente contribuíram, né? Exatamente. Efetivamente contribuíram. Professor, eu agradeço seus esclarecimentos e já deixo um convite para o senhor voltar uma próxima vez, porque eu não tenho a menor dúvida que, se for aprovada essa reforma, muita coisa vai precisar ser esclarecida. Muito obrigada. Eu que agradeço.